Você já olhou para uma pessoa que você conhece há anos e pensou: como é que eu nunca percebi isso antes? Porque depois dos 50 aconteceu uma coisa comigo que eu não esperava. Eu comecei a enxergar as pessoas de um jeito completamente diferente. Comportamentos que sempre estiveram ali, relações que eu achava normais, coisas que antes eu justificava, de repente começaram a ficar muito claras para mim. E por um tempo eu cheguei a pensar: será que eu estou ficando mais chata, mais exigente, menos tolerante? Até perceber que talvez as pessoas nem tenham mudado tanto. Quem mudou fui eu. Hoje eu observo mais, justifico menos e percebo muito mais rápido coisas que antes levava anos para eu enxergar. E algumas dessas descobertas mudaram completamente a forma como eu me relaciono hoje com as pessoas. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, porque aqui a gente fala de vida prática e das nossas coisinhas aí do dia a dia. Então, vamos conversar sobre algumas coisas que eu só comecei a enxergar nas pessoas depois que eu fiquei mais velha. Você percebe quem gosta de você e quem gosta do que você pode oferecer para essa pessoa. Então, é você que liga, é você que procura, é você que quebra galho, é você que resolve, é você que sempre está ali disponível para essa pessoa. E essa pessoa não existe uma troca. É sempre a gente que faz, a gente que corre atrás. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo isso em várias situações da minha vida e com várias pessoas. E quando eu falo várias pessoas, são familiares, são amigos, são colegas, são pessoas que você convive e que você vai notando que, na verdade, é uma via de mão única. Você está sempre ali para essa pessoa, para o que ela precisa, mas você não pode contar com essa pessoa para praticamente nada. Então, tem várias coisas na vida da gente, a gente vai reparando e vai parando para analisar conforme a gente vai ficando um pouco mais velho. Porque às vezes na correria do dia a dia, ou às vezes com a nossa imaturidade de querer sempre mais pessoas por perto para parecer que a gente tem mais amigos, que os familiares gostam da gente. Mas aí com o tempo eu fui percebendo que nem sempre é assim. Às vezes simplesmente você só é uma pessoa que as pessoas usam para determinadas situações da vida delas. Elas sabem que podem contar com você. E isso não quer dizer, mas elas me amam por isso. Não. É simplesmente porque ela sabe que você vai lá e resolve, que você vai lá e faz. E meio que elas vão te usando e você vai achando cômodo isso. Tem gente que gosta muito de ser útil. E ele vai deixando certas situações acontecer na vida dele, não porque ele não entende. Muito pelo contrário, às vezes ele tá entendendo que a pessoa tá usando ele. Mas ele não, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de ajudar, que eu gosto de ser útil. Só que, de verdade, com o tempo eu fui percebendo que não dá pra gente manter esse tipo de relação a vida toda. Porque é que nem eu tô falando, quando a gente é mais jovem, isso é mais fácil. Mas quando a gente fica mais velho, tem muita coisa aí que já não cabe mais. E na minha vida aconteceu isso. E após você acordar de tudo isso, você tem que entender uma coisa: muita gente vai se afastar quando você começar a colocar um certo limite ali. Então você tem que estar preparado para isso, porque com certeza as pessoas vão se afastando da gente. Comigo aconteceu isso.
Você percebe que nem todo mundo precisa ter acesso à sua vida. Sabe quando você enche sua casa de pessoas, de grupo familiares, ou aquelas pessoas lá de algum grupo, tipo, o pessoal da igreja, o pessoal, sei lá, do futebol, o pessoal, sei lá, do seu trabalho, e você vai abrindo as coisas mais íntimas sua, como a sua casa. E as pessoas vão tendo acesso a você, a sua vida. E eu era muito, muito disso, sabe? De fazer reuniões, de fazer festinha, de convidar pessoas do trabalho, encher minha casa, sabe, de pessoas. Com o tempo eu fui percebendo que isso não faz nada bem pra gente, para os nossos familiares, para os nossos projetos, para as coisas que a gente quer realizar, para nossa casa. Abrir tudo, deixar com que as pessoas simplesmente tenham acesso a tudo da nossa vida, não é legal. E com o tempo, talvez aí, eu não sei se você faz isso, mas com o tempo você vai perceber e vai me dar razão. Porque eu já peguei pessoas que trabalhavam comigo de dizer assim, vou ao banheiro, e aí você dizer, é ali e tal, pode entrar. E aí a pessoa tá demorando, e eu fui atrás até da pessoa, peguei a pessoa assim, parado nas minhas coisas da sala, olhando assim, sabe, como assim? Como assim ela tem essa TV desse tamanho? E eu fiquei assim olhando, falei, gente, a pessoa não conseguiu nem disfarçar. Aí, quando eu olhei assim pra cara da pessoa, a pessoa falou assim, bonita, tal. Mas dava para ver na cara da pessoa, sabe, ali aquela situação desagradável de falar, sei lá, de ver as suas coisas, sabe, de ter uma inveja ali daquilo que é seu, da forma com que a sua casa é ou não. E depois disso eu fiquei pensativa, sabe? Falei, gente, a gente não pode abrir a casa da gente para qualquer pessoa. Talvez hoje tem muita gente que fala assim, mas você quer dizer que a gente não pode ter amizade? Quer dizer que agora as coisas tudo é inveja? Não, eu não acredito de verdade que hoje tudo é inveja, mas que faz um mal danado a gente abrir as nossas coisas, a nossa casa, a nossa vida para todo mundo. E isso eu posso confirmar para você que é verdade. Uma pessoa pode hoje fazer parte da minha vida sem que ela tenha acesso a todas as partes da minha vida, como o meu casamento, a situação com meus filhos, o meu trabalho, sabe? Dá para manter. Então, isso que eu entendi, que dá sim para você manter um relacionamento com as pessoas, mas não abrindo completamente a sua vida. E eu falo, gente, quando eu falo de pessoas, eu falo amizades, colegas de trabalho, colegas ali dos grupos, né, que existem milhares de grupos hoje no mundo, né, que a gente participa, que o marido participa, que os filhos participam. Então dá sim, mas a gente, e familiares também, tá? Familiares próximos, parentes, a gente tem que manter um distanciamento da nossa vida mais íntima. Isso foi o que eu entendi. E eu acho que a gente guardar aquilo que é mais precioso, que é a nossa casa, a nossa vida particular, eu acho que isso ajuda demais as coisas a alavancarem e destravarem aí na nossa vida. Você percebe que algumas pessoas custam um tempo nosso que hoje eu não quero mais gastar. Às vezes você tem várias amizades, vários grupos, né, como eu disse, e aí você precisa, para manter isso, você precisa estar disposta ou disposto. Você precisa, por exemplo, você foi jogar futebol lá com seu pessoal. Você precisa, muitas das vezes, para não parecer uma pessoa chata, uma pessoa, né, antissocial,
Você precisa participar ali de uma resenha, você precisa ficar ouvindo as conversas, você precisa participar de coisas. E hoje eu entendi que eu não tô mais afim de ficar conversando coisas nada a ver. Ficar ali fazendo social horas e horas e horas e horas e horas, sair dali drenado ou drenada a troco de nada. Então, tem umas coisas assim que depois, com o passar do tempo, quando a gente fica um pouco mais velho, a gente percebe que vale a pena. Eu não quero mais ficar a noite inteira ouvindo, às vezes, umas conversas que muitas das vezes eu não concordo, porque eu era uma pessoa que debatia muito, sabe? E isso me fez muito mal. Eu sempre fui taxada como uma pessoa mais agressiva, mais, sabe, chata, porque às vezes a pessoa vem falar uma coisa nada a ver pra mim e eu debatia, eu falava, olha, isso aí não é assim, isso aí, sabe, é assado. Ou às vezes vinha tirar sarro de alguém, ou vinha fazer um comentário ali desagradável, e eu sempre fui a pessoa que debatia, que falava. E hoje eu aprendi muito a me calar, eu me seguro muito, muito mesmo, e isso é um esforço para mim, porque eu sempre fui, né, a pessoa falava e eu já retrucava aquele assunto ali, argumentava. E hoje eu não quero mais esse desgaste para mim. Então eu acho que para mim não faz mais sentido eu ficar gastando um tempo que eu não tenho também. Eu não tenho mais, eu quero hoje gastar o meu tempo que me resta com coisas que realmente agreguem para mim, coisas que me façam bem, que me faz feliz, sabe? Não coisas que, sabe, não tem nada a ver. E aí é um tempo que eu não quero mais gastar com pessoas que não agregam nada na minha vida. Porque um final de semana que eu passo, que eu gasto onde eu não queria, é um final de semana que não volta mais na minha vida. Uma tarde que eu fico, que eu passo ali numa situação desagradável, é uma tarde que não volta mais na minha vida. Então, eu pensar nisso, eu querer colocar o meu tempo onde para mim faz sentido, eu acho que hoje faz toda a diferença para mim. E uma coisa que eu quero dizer aqui, não é que eu ache que o meu tempo vale mais do que o tempo dos outros. Claro que não. Eu só entendi que o meu tempo tem valor para mim. Você percebe quem respeita você e quem só respeitava a sua falta de limites. É como eu já disse aí anteriormente nesse vídeo. Quando você não tem limite, quando você dá tudo de si para as pessoas, quando você não sabe falar não, quando você não se impõe, as pessoas automaticamente, elas têm um olhar muito peculiar para cima da gente, sabe? É aquela pessoa que está sempre disponível, aquela mãe, aquele pai, aquele filho, aquele amigo, sabe? É você não ter limite, não dar limite para as pessoas. Então as pessoas, elas não conhecem o seu limite, porque você não dá, você não expõe. Hoje mesmo de manhã, eu estava aqui conversando com meu marido a respeito de umas coisas que a gente tem que resolver antes de começar a viajar. E aí eu falei para ele, você precisa resolver isso e isso. Só que meu marido tem uma coisa que de verdade eu não gosto. Ele nunca fala uma coisa direto para a pessoa, sabe? Ele sempre fica em cima do muro, parece que não quer desagradar, não quer... eu não entendo bem, sabe, como que funciona isso, mas é aquela pessoa que fica em cima do muro para tudo, sabe? Ai, não, mas talvez, se você puder, quando você puder. E às vezes a coisa é urgente, mas não, ele fica ali, sabe, em cima do muro, não fala diretamente para a pessoa. E muitas vezes quando vai cobrar, mas eu falei, a pessoa fala, não, mas você falou se eu pudesse, quando eu pudesse. Sabe como que funciona? É mais ou menos isso. E hoje a gente tem que ser o mais direto possível com as pessoas. E a gente sendo direto com as pessoas,
é difícil. A pessoa ainda fala na nossa cara que a gente não falou, que não foi bem assim. Imagine se você ainda fica, sabe, com aquele monte de dedos para falar com a pessoa. Aí é que a pessoa vai dizer que realmente você não falou mesmo, que você não comentou, que você não pediu, que você... As pessoas estão esquecendo as coisas hoje com muita facilidade, de uma forma assombrosa, sabe? E eu hoje procuro ser muito direto com as pessoas, muito direta com as pessoas. E assim mesmo é complicado. Aí imagine você que sempre tá ali, sabe? Com 1001 forma de falar, com aquele jeitinho. Você vai se ferrar sempre. Porque as pessoas vão te usar. Porque eu já fui assim. Eu ficava, não queria falar, não queria magoar, não queria isso, não queria aquilo. Sempre ali achando um jeito mais fácil de resolver as coisas. Só que com o tempo eu fui vendo que é uma bobagem minha. A gente tem que ser direto, a gente tem que falar. Não é ser grosso, sabe, gente? Não é não ser estúpido, não é isso. Porque daí também é outra coisa e aí isso aí complica mais. Mas eu falo é ser direto, é conversar, sabe? É botar limites, é dizer não quando precisa dizer não. Uma coisa que você sempre tem que entender é que a partir do momento que você for essa pessoa mais direta, mais determinada, essa pessoa que aprendeu a dizer não, colocar limites, muita gente vai se afastar. E essas pessoas vão se afastar não é porque você fez alguma coisa assim que magoou. Não, porque essa pessoa só te usava. Você era ali sempre um step para essa pessoa, para tudo que ela precisa resolver, para tudo que ela precisava resolver. Ela vai se afastar, ela vai ficar chateada, ela vai virar a cara com você por um tempo. Mas aí também eu acho que essa seleção natural que acaba acontecendo quando a gente fica mais velho, eu acho que é muito boa, sabe? Muito boa mesmo. Você vai ver que as pessoas vão... algumas vão simplesmente desaparecendo da sua vida aos pouquinhos e outras pessoas vão chegando muito mais conectada com aquilo que você é hoje, com aquilo que você o que você é hoje, com aquilo que você quer para sua vida. Eu acho que vão chegando também pessoas diferentes e isso também faz parte da vida. A gente vai mudando, né? Os ciclos da nossa vida vão mudando e não sei, para mim realmente foi libertador e está sendo muito bom. É claro que eu sinto falta de algumas pessoas, eu sinto saudade às vezes, mas também eu tenho que entender que minha vida mudou e não tem como. A gente não pode ficar estagnado aí na vida. Eu fui conversar com a minha dentista, né, explicando, né, que eu vou viajar e tal. E aí ela falou assim, aí eu falei até do meu cabelo, né? Eu falei, nossa, doutora, olha como meu cabelo tá hoje, que eu não tinha feito nada até aqui, gente. Eu tenho que eu tenho que alisar de manhã um pouco aqui, senão fica assim, armado, parece um capacete. E aí eu levantei, tomei banho e tal, eu fui, era bem cedo a consulta, né? E aí ela falou assim, eu vi mesmo que seu cabelo tá assim. Eu falei, então, doutora, hoje eu nem fiz nada. E olha como é que tá. Aí ela falou, nossa, Simara, quanta mudança na sua vida, você tá mudando bastante. Eu falei, doutora, não dá para ficar estagnado, não dá para ficar parado, a gente tem que se movimentar. De uma forma ou de outra, a vida vai andando e a gente vai, às vezes, com medo, vai ali tateando, mas tem que ir, gente, tem que ir. E é que nem eu tô falando para você. Você vai ver o quanto que as coisas vão mudando e não fique com medo, porque você não está perdendo pessoas. Você simplesmente está mudando e abrindo novas possibilidades de outras pessoas entrarem na sua vida também, te conhecer e você conhecer também novas pessoas, fazer novas amizades, ter outro tipo de relacionamento. Isso é normal.
você começa a perceber mais e observar mais o comportamento das pessoas do que as palavras. A gente começa a entender que um comportamento vale muito mais do que aquilo que a pessoa prega, sabe? Você começa a olhar a vida da pessoa. Às vezes a pessoa vai conversar com você e fala um monte de coisa e diz um monte de coisa, e você para e começa a observar, mas será que o que ela fala é realmente a vida dela? Ela fala um monte de coisa, mas ela vive isso realmente, sabe? E aí quando você para e começa a observar, naturalmente você já vai aí entender o que eu tô aqui tentando passar para você, viu? Começa a observar. Aquela pessoa que fala muito, que sempre é a correta, que sempre é aquela que prega muito sobre Deus. Olha, gente, começa a observar. E eu vou logo falando aqui, eu não sou contra a religião, muito pelo contrário, eu sou cristã, sabe? Deus para mim é tudo na minha vida. Só que começa a observar quem prega demais, quem tudo coloca um versículo, quem sempre o negócio é Deus, porque Deus... Será que a vida dessa pessoa é pautada naquilo que ela fala? Depois que eu comecei a observar, eu vou falar para você, hein? Eu vi que as coisas não são bem assim, não. Principalmente aquele que é moralista demais, exigente demais e não sei mais o que. Presta atenção. Depois você vem aqui e me fala. Aliás, se você chegou até aqui nesse vídeo, comenta nesse vídeo, hype esse vídeo. Não esquece de curtir, que me ajuda demais, tá? E também ajuda que esse vídeo chegue a mais pessoas, que o canal cresça, que eu possa ficar aqui com vocês muitos e muitos anos. Tem uma coisa, tem umas pessoas que, agora nada a ver com o vídeo, né? Que reclamam que o YouTube coloca comerciais, que coloca propaganda. Gente, se não existisse, nós aqui, criadores de conteúdo, não ganharíamos nada. É muito tempo que você fica gravando, você gasta com câmera, você gasta com celular, você gasta com luz. Tem muitas coisas, com cenário, várias coisas. Com seu tempo, com aplicativos para você editar um vídeo, com aplicativos de tantos outros que você precisa aqui. Então, essa propaganda que aparece no vídeo, ela nos ajuda a pelo menos tirar um pouquinho daquilo que a gente gasta por aqui, tá bom? Então, mas também é que nem esses dias eu falei, né, para uma pessoa, assina o YouTube Premium, né? Que daí você não precisa, você não tem comerciais no YouTube. Caso contrário, vai ter, não tem o que fazer. Não dá para eu ir lá e falar, não, vou tirar todos os comerciais do meu vídeo, e aí, como que fica? Então, é um trabalho, né? E muita gente não entende que isso aqui é um trabalho. Mas é isso, tá? É só um parêntese aqui para falar no meio do vídeo, mas vou voltar pro conteúdo. Desculpa aí o desabafo. Você percebe que nem toda preocupação é cuidado. Às vezes a pessoa vem com uma preocupação disfarçada de uma curiosidade. Ah, mas como que você está? Como seu marido está? Como vai o seu trabalho? Como está, sei lá, várias coisas da sua vida? Perceba. Perceba quem pergunta, perceba o que você vai responder. Não vai abrindo tudo da sua vida, não. Porque às vezes a pessoa só tá sendo curiosa mesmo. Ela não tá preocupada com a sua vida, com o que sabe? Como você tá vivendo. Ela só quer saber mesmo, de curiosidade. Porque com o tempo a gente começa a perceber. Você começa a perceber quem está realmente ali para poder investigar ou quem está ali realmente porque está preocupado com a gente. Você começa a reconhecer a competição disfarçada. Sim, nem toda competição ela é escancarada. E eu demorei muito para perceber isso. Às vezes ela aparece numa brincadeira,
numa comparação ou naquele conselho que você nem pediu. Porque às vezes a gente tá tão ali rodeado de amigos, de parentes, de tantas outras pessoas, né, que a gente vai acumulando durante a nossa vida toda, que às vezes a pessoa vem com um comentário, alguma coisa, ou você quer ir ali contar uma conquista, algo bom que aconteceu com você, e sabe aquelas pessoas que sempre vai tentar te diminuir, porque sempre o dela é melhor? Você terminou ali um curso superior numa faculdade paga. A pessoa vem, mas eu fiz na federal. Mas eu troquei de carro. Mas esse carro aí já me falaram que a pós-venda dele não presta não, hein? Nossa, esse carro só tem reviews ruins sobre ele. Mas o meu é muito bom, hein? Nossa senhora. Sabe quando a pessoa tudo vira uma competição disfarçada? Eu já vi, e eu corro desse tipo de gente. Quando a gente é mais jovem, a gente tolera muito essas coisas. A gente disfarça, a gente tá entendendo ali, mas meio que a gente não... A gente gosta da pessoa, daí não quer ficar longe. Acaba que a gente vai aceitando esse tipo de comportamento ao longo da vida, mas chegou num ponto aqui, pra mim, que não dá mais. Eu não tolero mais esse tipo de comportamento. E eu nem falo nada pra pessoa, nem perco meu tempo. Eu simplesmente, vou embora e eu não volto mais. Porque depois que a gente consegue entender e enxergar um certo padrão na pessoa, é muito difícil da gente simplesmente deixar de enxergar. Entende? Sabe aquele tipo de coisa? Depois que você viu, não tem como desver? É mais ou menos isso. Depois que você entende e reconhece isso na pessoa, aí você começa a parar e ouvir o que a pessoa fala sobre você ou sobre outras pessoas, o descaso que ela faz, sabe, com conquista dos outros ou sua mesmo, e aí você começa a entender aí o que eu tô falando sobre isso. Você deixa de confundir quantidade de pessoas com boas relações. Hoje, eu tenho pouquíssimas pessoas ao meu redor, eu tenho pouquíssimas pessoas que entram dentro da minha casa, eu tenho pouquíssimas amizades, dá para contar aqui nos dedos, porque durante muito tempo eu tive casa cheia, eu tive muitas pessoas na minha vida. E depois eu entendi que quantidade não é qualidade, e isso se refere a pessoas também, tá, gente? Eu não tô sendo aqui, não estou menosprezando ninguém, eu só tô dizendo que isso existe. E não é porque a gente é melhor que ninguém, é porque com o tempo você começa a selecionar melhor, você começa a querer se relacionar mais profundamente com as pessoas, não aquele oba-oba, aquele negócio, às vezes a pessoa não tá nem aí pra você também, a pessoa também só quer, né? Isso acontece muito na juventude, acontece muito depois na vida adulta, que a gente vai querendo achar que aquilo ali que é bom, aquilo ali que é legal. E comigo aconteceu assim. Hoje eu seleciono bastante. Eu realmente quero pessoas na minha vida que agreguem. A pessoa que ela não tá nem aí pra mim, que ela não se importa comigo, e sei lá, tantas outras coisas, eu realmente não quero. E eu quero aquela pessoa que, se eu precisar de alguma coisa, eu posso contar com ela. E se ela precisar, também ela pode contar comigo. É genuíno, é uma troca. Aquelas amizades, aqueles parentes que é só uma única, de verdade, hoje não faz sentido nenhum para minha vida e eu não quero mais. E não é porque eu me tornei ranzinza nem antissocial, é porque eu entendi que quantidade não é qualidade. Sabe uma coisa? Quando você entende que você tem uma amizade, você tem um parente, uma pessoa próxima, e você consegue ser você mesma.
Você não precisa ficar o tempo todo tendo que administrar esse relacionamento, uma coisa cansativa, pisando em ovos para tratar com aquela pessoa. Isso cansa, isso é chato. Isso com o tempo realmente você fala, não. Para eu manter um relacionamento com essa pessoa, eu tenho que me desgastar, eu tenho que, sabe, estar sempre ali preocupada com o que eu vou falar. Não, esse tipo de pessoa realmente na minha vida não faz nenhum sentido mais. Uma coisa importantíssima para mim, é claro, eu percebi que eu não preciso que todo mundo goste de mim. Talvez isso seja uma das coisas mais libertadoras que eu consegui com a maturidade. Porque quando você quer que as pessoas gostem de você a todo custo, quando você quer parecer uma pessoa legal, uma pessoa bacana, você passa a tolerar coisas e atitudes que não valem a pena, sabe? Você tem que estar sempre se explicando, você tem que estar sempre se policiando, você tem que estar sempre ali aceitando. Você não pode dar limites, você não pode falar não, Não, gente, é muito cansativo, não. Se a pessoa gostar de mim, ela vai gostar de mim da maneira que eu sou, da forma que eu sou. Ela não pode querer que eu mude o meu jeito de ser para que eu caiba na vida dela. Não. Eu sempre falo, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso. Se você tem que se diminuir para caber, seja em qualquer tipo de relacionamento na sua vida, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, então alguma coisa está errada aí. Não se diminua para caber. Esses dias atrás, eu tive uns atritos exatamente por isso, porque as pessoas querem que eu me molde com a forma com que elas querem que eu seja. E hoje eu não faço mais isso. Já fiz muito, sabe? Já disfarcei muita coisa, já fingi muita coisa para poder me relacionar, para poder caber. Hoje eu não faço mais isso. Se a pessoa quiser gostar de mim, se a pessoa quiser estar comigo, ela tem que estar comigo da forma com que eu sou hoje. Não da forma com que ela gostaria que eu fosse. E por fim, a gente entende que a gente não ficou antissocial. A gente ficou mais seletivo com as pessoas. É complicado a gente falar, mas eu sou seletiva, né? Parece assim que, um negócio arrogante, soa, né? Arrogante, soa assim, mas de verdade não é. Não é mesmo, sabe? Muito pelo contrário, eu gosto das pessoas, eu gosto de descobrir coisas novas, eu gosto, mas eu tenho meus limites hoje. Eu tenho a forma com que eu vejo a vida hoje. E aí, se aquela pessoa se encaixar nisso tudo, se fala, não, isso aí realmente é legal, essa pessoa tá agregando alguma coisa para mim, essa pessoa também quer estar comigo, é genuíno dos dois lados, ok. Se não é, tudo bem também, sabe? Tudo bem também, tá tudo tranquilo. E aí, hoje eu entendi que eu não preciso manter todas as relações, eu não preciso aceitar todos os convites e eu não preciso estar mais disponível para todo mundo o tempo todo. E hoje eu entendi que eu não preciso mais sair de um passeio, de um encontro cansada, esgotada, porque talvez as pessoas nem tenham mudado tanto. O negócio é que eu mudei. Eu mudei a forma com que eu enxergo as coisas, eu mudei a forma com que eu enxergo as pessoas. E isso para mim está sendo muito libertador. É muito bom você saber realmente quem é você, os seus limites, a forma com que você enxerga as pessoas, você parar e observar com mais lucidez o que está acontecendo ao seu redor. Isso não tem preço. Bom, se você chegou até aqui,
Curta esse vídeo, compartilhe, comente aí nos comentários o que você acha sobre isso, que eu vou gostar muito de saber, tá bom? Se você também já entendeu todas essas situações aí, ou não, você ainda tá lá, você pode ser ainda bem mais jovem, né? E ter um pensamento completamente diferente do meu e tá tudo bem. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.